posição carente nesse Corinthians é justamente no ataque. Por isso, já que não dá para contratar, pelo menos tem boas notícias para Fiel. O atacante Marquinhos, uma promessa da base, campeão da Copa São Paulo, jogador que se imaginava que fosse render nos profissionais, foi pouco aproveitado, está emprestado para o Sport até o fim dessa temporada, tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022, 24 anos, está voltando. E já tem data até para se apresentar. Segunda-feira ele estará no CT Joaquim Grava e aí a gente vai ver à medida em que o desenrolar da semana vai acontecer para ver se ele pode estrear já nos próximos jogos. Mas o fato é que o Silvinho, depois de analisar o desempenho dele no esporte e também a carência do elenco e as características dele e exemplos que ele tem no próprio elenco corintiano, como do Mosquito, que estava emprestado para outras equipes, foi resgatado lá da Série B atuando pelo Paraná para poder compor elenco, se tornou o principal atacante do clube hoje. Então o Marquinhos, esse atacante de velocidade, é um jogador que pode fazer mais de uma função ali na frente, está retornando na segunda-feira, a partida de segunda-feira, e já vira mais uma opção, né? Porque nesse momento, por exemplo, o Léo Natel, tão contestado, o Léo Natel está até machucado, e o Silvinho está sem muitas opções. O próprio Luan, que também está machucado, não é necessariamente um atacante, mas estava fazendo a de falso 9, porque o Jô estava numa má fase, ainda está, apesar do gol marcado contra a equipe do Sport. Não tem outras opções. O Mosquito, que se ausentou por conta do falecimento do pai um jogo, daqui a pouco ele pode vir a faltar em alguma outra partida por alguma outra situação, e aí o Corinthians não tem atacantes para colocar em campo. O Cauê é muito jovem, a gente sabe, não está pronto ainda, então essa avaliação foi feita. Muita gente me pergunta, tá, mas o Janderson, por que ele não pede o Janderson também, do Atlético Goianiense? Essa avaliação que já tinha sido feita pelo Wagner Mancini, pelo visto foi, digamos, completada, né, pela nova comissão técnica, pela diretoria. Ele inclusive estendeu o vínculo lá com o Atlético Goianiense, vai ficar até o fim da temporada e não vai retornar nesse momento, não tem informações mais precisas sobre o Janderson. Não esperem pelo Janderson. O Marquinhos sim, o Marquinhos está vindo do Sport para poder reforçar o elenco. Mas eu sei que vocês querem saber, é do Mantuan. Eu confesso que tomei um susto quando o Corinthians, o perfil oficial do Instagram do clube, postou uma foto do Mantuan hoje, treinando, né? E destacando o atacante corintiano, o meia atacante corintiano, cria do terrão, aquela coisa toda. Fui buscar informações, porque a gente não tem mais assistido treinamentos, fica um pouco alheio, né? Mas faz os contatos para saber qual a real situação do Mantuan. O Mantuan, que vocês sabem, né, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, num treinamento da seleção sub-20 contra o sub-23 do Corinthians no CT Joaquim Grava. Num treinamento, ele foi lá, pisou errado e acabou rompendo os ligamentos do joelho, justamente quando ele era um jogador importantíssimo no time do Wagner Mancini, ainda na temporada passada. Bom, depois de meses afastado dos gramados, ele já está retornando, tem uns 15 dias que ele já trabalha no campo, já participa da transição física, já está entregue à preparação física, já está trabalhando com bola em algumas atividades, inclusive desde a época da fisioterapia ele já estava tendo contato com bola, né, mas agora efetivamente entregue à preparação física para que ele possa se recuperar a pleno. Já tem 15 dias que ele está nesse processo, mas assim, vamos com calma, tá? Por quê? Porque normalmente uma lesão de joelho, ela dentro da recuperação, ela pode implicar inclusive outras lesões. Se você antecipa uma volta, pode ser muito perigoso. Você pode lesionar o outro joelho, você pode acarretar lesões musculares, que aí tem mais um período de 3 semanas, 4 semanas, então demora muito para o cara retornar a pleno. Então nesse momento, o que a gente tem? A gente tem uma transição física, que a gente chama, ele está entregue à preparação física para se recondicionar, já está recuperado da lesão, mas precisa recuperar a massa muscular, precisa recuperar os movimentos, aquela firmeza para pisar no chão, aquela coisa toda que só com o tempo isso vai acontecer. Nós estamos adentrando agora no mês de julho. O que eu recebi de uma pessoa é que o prazo assim mais correto, e não tem como ser determinante nisso, é a gente olhar para o final do mês, para o final de julho. Pode ser que o Corinthians antecipe isso, e quando eu digo antecipar, não significa, até nem vamos utilizar esse termo antecipar, né? Pode ser que ele se recupere antes e ele seja utilizado antes desse prazo? Pode. Pode, porque ele já está num processo de transição física e não dá para determinar como o corpo do cara vai responder. Pode ser
que, como a gente sabe, né, ocorram algumas implicações, tomara que não, mas o processo seja mais lento e aí haja uma cautela para que ele demore mais alguns dias. Então, o prazo médio que eu recebi é final de julho, que pode ser ali pelo dia 20, 20 e poucos, pode ser mais próximo do dia 30 ou pode ser até o início de agosto. Mas vamos assim projetar o final do mês que vem. Mais um mês para que ele esteja em campo, seja relacionado, possa ser utilizado. E aí tem um outro processo, né? Que é o ritmo de jogo. Aí provavelmente ele não tenha condições para 90 minutos, que a gente sabe, né, como o futebol hoje é intenso demais, então o cara quando volta de lesão, ainda mais de muitos meses parado, ele precisa entrar 15 minutos, 45, 60, né, gradativamente até estar em condições. O Gustavo Mantuan, que foi utilizado como falso 9 pelo Wagner Mancini, mas de origem é um meia atacante, que pode fazer a função de trás do atacante, pode fazer qualquer uma das funções pelos lados e pode fazer a de falso 9 e fez muito bem quando foi testado nessa posição. Por isso há muita expectativa sobre esse jogador, né? Ele recém completou 20 anos, ele tem muito talento realmente e ele é muito versátil. Ele pode substituir o Vital, ele pode substituir o Mosquito, ele pode substituir o Jô e ele pode jogar até numa linha atrás dos volantes hoje do Gabriel e do Cantillo. Então a recuperação do Mantuan trata-se de um grande reforço que o Silvinho terá em mãos, mas só daqui a um mês. E talvez se a gente for assim imaginar, né, para não ter toda aquela pressão, porque a gente não sabe como ele vai responder, de contar com ele efetivamente como um cara que possa dar resposta, vamos com calma, né? Talvez a partir do mês de agosto. Pode ser que ele volte antes do que a gente imagina, arrebente e tudo mais. Tomara que isso aconteça, é um menino de muito futuro e o Corinthians está precisando. E diante das dificuldades financeiras, que bom que você tem no elenco um reforço desse quilate. Então o Marquinhos está voltando do esporte e o Mantuan mês que vem deve estar à disposição do técnico Silvinho. O que acharam das novidades? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!